Olá, professor. Olá, professora. Eu sou Cássia Castro, assessora pedagógica da Somos Educação, e irei mediar esse momento de apresentação aqui para vocês hoje. O nosso vídeo de hoje, ele faz parte de uma trilha formativa disponibilizada para professores e professores e professoras adotantes da plataforma PAR e escolas parceiras. A ideia é que nós possamos trazer para vocês um modelo de um planejamento feito por um especialista que tem por base dois dos principais pilares da transformação digital, que são a utilização de recursos educacionais digitais multimodais e também a utilização de metodologias ativas na sala de aula. A nossa ideia é que este vídeo sirva como inspiração para os seus próximos planejamentos. Para você, professor, para você, professora, que já perceberam que o livro didático não é e não deve mais ser o único recurso a ser utilizado em sala de aula, porque os nossos alunos de hoje, eles precisam muito mais do que apenas a utilização de um livro didático. E a sociedade, a realidade onde esses alunos estão inseridos, pede deles muito mais do que apenas o conteúdo trabalhado no livro didático. Então, nós queremos mostrar para vocês a utilização de diferentes ferramentas e metodologias que, a partir de uma intencionalidade pedagógica, vá fazer com que a sua sala de aula seja mais ativa e que você tenha resultados de alto nível. Nós estamos hoje aqui com a professora Vanessa, especialista em língua portuguesa. Tudo bom, prof? Tudo bem, Cássia. Ótimo tê-la aqui conosco. A nossa dinâmica vai ser a seguinte, muito simples. Você apresenta o seu plano e depois eu entro falando um pouquinho dos recursos que você utilizaste lá dentro da plataforma Plural. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Cássia. Então vamos lá, a sala de aula é toda sua. Obrigada. Olá, professor. Olá, professora. É um prazer compartilhar com você esse plano de aula. Sei que você, né? Sei que vocês, colegas de profissão, de dia a dia, de trabalho, cada um possui a sua estratégia, o seu modo de conceber, né? De considerar a sala de aula. Então, a ideia aqui, o objetivo é fomentar a experiência, a troca de experiência, baseada na tecnologia e especialmente em recursos da plataforma PAR. A ideia é trazer cada vez mais para a sala de aula, para a nossa dinâmica como professor, inovações necessárias para esse novo contexto educacional em que nós estamos inseridos. Então, eu vou aqui apresentar, né, o meu plano, o que eu pensei para essa nossa conversa de hoje. Pensando numa aula, né, para a primeira série do ensino médio, e tendo como ponto de partida, né, o objeto do conhecimento que envolve a apreensão do sentido global dos textos, e para uma aula de 45 minutos, eu considerei aqui 3 habilidades, né? Analisar, utilizar as diferentes linguagens e utilizar adequadamente as diversas linguagens. Então, a ideia, a proposta aqui nessa aula é passar, né, por essas habilidades. E se vocês perceberem, essa aqui, a última, utilizar adequadamente as diversas linguagens, é muito importante, muito interessante e acredito que um desafio nosso, né? Então, para isso, eu selecionei aqui alguns materiais que trazem esse tema, trazem esse conteúdo, esse objeto do conhecimento, e aqui nós temos, o que me chama a atenção, que eu acho bem interessante, é a abordagem. Então, por meio desses materiais, não é só o conteúdo em si, mas é como esse conteúdo ele pode ser tratado em sala de aula, como ele pode ser abordado por nós. Então, eu escolhi os PECs, vocês vão perceber que fiz a seleção de 3, compreender é o mesmo que interpretar, né? Poema visual, o que é e como se faz, afinal, o que é texto. Aqui eu percebo uma proposta bastante dinâmica, bastante interessante
para os nossos alunos e para nós na relação diária ali de sala de aula. Literatura e o múltiplo língua portuguesa, parte B. E aí, para o primeiro momento da aula, antes de eu chamar a Cássia aqui para conversar comigo um pouquinho, eu pensei na apresentação e contextualização do conteúdo. Eu acredito muito nesse início de aula dessa forma, né? Então, eu apresento o meu objeto do conhecimento, eu retomo, né, esse conceito, eu retomo parte do conceito, para que os alunos se sintam participando desse processo, né, dessa aula, desse tema proposto por nós. Considero também já, logo no início da aula, um material, né, porque ele nos faz ali conectar com o assunto, motiva mais, desperta o interesse do nosso grupo ali para aquilo que está sendo desenvolvido. E eu considero importante que o professor motive bastante nesse começo da aula, de forma dialogada, a perceber o quê? O sentido da palavra, o que é texto, né? Revisitar esse conceito que por eles ao longo do Fundamental 2, do Fundamental 1 também, já foi apresentado, só que para cada etapa da sua forma, segundo a necessidade e abordagem. Então, ainda na etapa 1, eu continuo com o meu objetivo, né, de contextualizar essa abordagem. Eu apresento um vídeo também que nos auxilia, que promove ali naquele momento uma reflexão a respeito, acerca do assunto. E acho interessante aqui a Cássia me ajudar também a mostrar como tudo isso acontece, Cássia. Com certeza, prof. Vamos lá, então. Sim. Na verdade, quando o professor adentra na plataforma Plural, a ideia para garantir a facilidade do trabalho é sempre entrar pelo CGE Digital, que é a nossa ferramenta de planejamento. Então, o professor vai planejar as suas aulas dentro desta ferramenta chamada CGE Digital e, a partir dali, tudo vai acontecer com muita facilidade. Nós já preparamos aqui um planejamento de língua portuguesa, escolhendo este tópico de conteúdo selecionado pela professora. Ou seja, nós temos aqui a apreensão do sentido global dos textos. Automaticamente ao lado já tem o botão de consultar livros, ou seja, o professor não precisa abrir todos os livros e procurar dentro da plataforma o que há de conteúdo relacionado àquele tópico selecionado, porque nós tagueamos os conteúdos para que todos já apareçam de uma forma rápida e fácil aqui para o professor. Então, por exemplo, dentro da gramática reflexiva, nós temos 16 conteúdos que abordam este tema, e se nós clicarmos ali, eu posso acessar cada um dos capítulos selecionados pela plataforma, tagueados pela plataforma, que tem um sentido, uma relação com o conteúdo abordado pelo professor. E além das obras, também nós temos os PECs, como você bem falou, prof, que estão aqui para dialogar com os alunos de uma forma diferente do que a abordagem do livro didático. Certo? Podemos seguir, prof. Muito obrigada. Na etapa 2, pensando aqui no nosso plano de aula, né, a gente avança, né? Então, a parte primeira de contextualização, de motivação em relação ao tema, e aqui a gente já começa a partir para o nosso desenvolvimento e análise do conteúdo. Então, aqui eu coloquei a apresentação da proposta, da poesia falada, essa prática, né, que é muito interessante, os alunos também acham bem dinâmica, bem criativa, bem inteligente, porque não é só entender, é compreender o texto, é performar o texto, é interpretar o texto, é, de fato, se fazer presente naquele texto que foi ali proporcionado, escolhido por você como tema, né, para o desenvolvimento da aula. E eu penso nesse projeto, né, de motivá-los a partir desse projeto. Por quê? Porque a poesia, ela auxilia e amplia a prática leitora, interpretativa,
nos possibilita refletir sobre questões importantes da sociedade de agora, atual, do passado. O aluno também se sente à vontade para participar desse projeto analítico e interpretativo. E aqui vocês já logo observam, né, que eu também fiz a seleção de algumas obras para nos auxiliar nessa dinâmica de aprofundamento, de desenvolvimento do nosso conhecimento. E ainda na etapa 2, pensando nesse desenvolvimento e nessa análise, é interessante que você, professor, realize uma leitura explicativa, apresente essa proposta da poesia falada, batalha de poemas, o slam, que tem toda essa condução, todo esse amparo, né, teórico no livro didático. Então, atenção a isso, porque está bem interessante de a gente observar ali. Cássia, etapa 2, já estamos caminhando para a etapa 3. Alguma coisa para os professores aqui? Sim, eu gostaria de mostrar aos professores um pouquinho o que é a proposta dos nossos PECs, que são pacotes de conteúdos que visam trabalhar um recorte daquilo que o professor selecionou para ser trabalhado em sala de aula. Então, por exemplo, como compreender é o mesmo que interpretar um texto? Quando eu acesso esse PEC, esse pacotinho de conteúdo, ele sempre nos traz, em primeira mão, uma pergunta instigante que vai convidar o aluno a ser interessante aquele conteúdo para ele, ou seja, a ter curiosidade sobre aquele assunto. E o PEC, ele visa trabalhar sempre aquele recorte do conteúdo em 3 momentos. O primeiro momento se chama partiu, ou seja, vamos introduzir aquele conteúdo abordado e selecionado pelo professor. Segundo momento, bora lá, é o desenvolvimento do conteúdo propriamente dito. Vocês percebam aqui que aqui eu tenho um vídeo, nós temos podcasts, nós temos muitos objetos educacionais digitais multimodais aqui, realmente como essa proposta da transformação digital nos pede. E o último momento de cada um desses PECs e aí, entendeu? Para que o aluno consiga, a partir de perguntas-chave, perceber se ele realmente entendeu, compreendeu aquilo que está sendo proposto ou precisa se aprofundar mais em outros materiais. Certo, prof? É tudo contigo. Não, certíssimo. E aproveitando aí a sua fala sobre, e aí, né? Você sabe, você entendeu? Pensar no fim da aula, no final, nesse término da aula, com uma pequena avaliação, né? Será que de fato o meu objetivo, o seu objetivo como professor foi alcançado, né, naquela turma, para aqueles alunos? E eu gosto muito, né, de propor essa atividade, que é assim, a gente escolhe ali um aluno, uma aluna, e ela vai à frente e escreve na lousa o que os colegas vão trazendo, palavras que tenham representado ali para cada um deles o que foi a aula, o que foi o conteúdo, palavra-chave. Então, o aluno vai e escreve na lousa, e aí a gente consegue fazer um levantamento, já avaliar se a turma compreendeu ou não o que foi proposto ali, né? A indicação de criação de poema visual, também acho muito interessante, aí já é uma proposta, talvez, de lição de casa, né? Com base no que foi desenvolvido, analisado ao longo daquela aula, pedir para que os alunos reproduzam aquilo de forma mais criativa, dinâmica, né? E aí a gente volta a pensar nos PECs aí, porque a gente encontra propostas, né, em relação à prática desse trabalho aqui trazido por mim. E, enfim, Cássia, agora é com você. Vamos lá, então. Vou pegar o gancho da sua avaliação, prof. Por quê? Porque dentro da plataforma Plural, exatamente quando nós falamos lá do CGE, que ou o professor selecionou tópicos para trabalhar com esta turma, com estes alunos,
Clicando no tópico, ele será direcionado para uma página onde ele pode buscar atividades de livros, atividades do banco de questões da Plural relacionadas a esta temática. Ou seja, o professor tem aqui, dentro dessa ferramenta que se chama CGE Digital, tudo que existe de disponível na plataforma relativo a um conteúdo, a vários conteúdos, ele busca em um clique apenas, selecionando atividades, conteúdos, pode ser atividades de livro, como a gente vê aqui, questões de vestibular, Enem, Olimpíadas, atividades do banco de questões, tudo isso ele pode buscar com apenas um clique. Certo, prof? Agora é contigo para falar das metodologias que nós utilizamos nessa aula. Muito bem. E aqui é muito importante considerar que essas metodologias, elas se fazem presentes no material, né? Então, por exemplo, vou começar pela segunda aqui, a gamificação, muito interessante. Essa aqui é uma metodologia que a gente consegue ampliar, aprofundar o nosso objeto do conhecimento. Leitura compartilhada e comentada de textos, também eu acho que vale muito a pena a gente investir. Procurei aqui ao longo dessa aula apresentar materiais que tragam aí, né, esses textos a serem compartilhados. Aula dialogada, muito importante também, colocar o aluno nesse processo, né, da construção do conhecimento, do conteúdo desenvolvido, análise de vídeos, muito interessante também, e a criação do poema visual, a criação dessa performance poética, também considero muito bacana, muito interessante, a ser trabalhada aí com os nossos alunos. É isso, Cássia. Vanessa, nós te agradecemos muito essa tua participação, compartilhamento desse teu planejamento aqui conosco. Agradecemos também professores e professoras que ficaram conosco até aqui e sempre lembrando que qualquer dúvida em relação à utilização dessas ferramentas relativas à plataforma Plural, você pode consultar o assessor pedagógico que atende a sua escola parceira. Certo? Nos vemos nos próximos vídeos.